No século XIV, se sua perna infeccionasse de um jeito feio, o tratamento padrão era amputar, com uma serra, e você acordado. Hoje a gente reclama de uma injeção, sem brincadeira. Mas seria um erro pensar que era só brutalidade. No século XIII, um cirurgião chamado Teodorico Borgogoni já defendia limpar as feridas com vinho. O Cânone da Medicina de Avicena era o livro-texto nas primeiras faculdades de medicina, e eles já faziam dissecações públicas em Bolonha desde 1315. Então, como é que essa galera que criava hospitais e universidades ainda achava que tirar sangue curava febre? A resposta mistura ciência, fé e um pouco de desespero. E por falar em tratamentos que parecem absurdos, mas que funcionam, dá um like nesse vídeo. Ele não cura a peste negra, mas ajuda muito o canal a não morrer. Para começar, a medicina medieval não era um bloco monolítico de ignorância. Ela foi um campo de batalha entre tradição, fé e observação prática, que se estendeu por 1000 anos, do século V ao XV. A base de tudo, o sistema operacional da época, era a teoria dos 4 humores, herdada dos gregos Hipócrates e Galeno. Acreditava-se que a saúde dependia do equilíbrio perfeito entre sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Qualquer desequilíbrio era doença. Isso tinha uma consequência direta e brutal. A expectativa de vida raramente passava dos 40 anos, com uma mortalidade infantil altíssima. E então vinha o teste de estresse definitivo, a peste negra. Entre 1347 e 1351, a praga varreu a Europa e matou algo entre 30% e 50% de toda a população. Percebe a dimensão? É um evento que forçou a medicina a repensar tudo, no desespero. Essa obsessão com o equilíbrio via diretamente da teoria dos 4 humores. Desenvolvida por Hipócrates no século V a.C. e refinada por Galeno no século II d.C., essa teoria era a ciência de ponta da época. Cada humor correspondia a um alimento e a qualidades. Sangue era ar, quente e úmido. Fleuma era água, fria e úmida. Bile amarela era fogo, quente e seca. E a bile negra era terra, fria e seca. Na prática, isso significava que os tratamentos mais comuns, como sangrias, purgas e dietas específicas, eram tentativas lógicas de reequilibrar esses fluidos. Febre era vista como um excesso de sangue, quente e úmido. A solução? Tirar sangue. Mas o sistema não era estático. A grande virada veio com a influência árabe, e especialmente de Avicena. Seu Cânone da Medicina, traduzido para o latim no século XII, era uma enciclopédia tão completa que se tornou o livro-texto padrão nas universidades europeias por séculos. E o Cânone da Medicina de Avicena não era lido em segredo. Ele se tornou a base da educação médica formal que estava nascendo. A pioneira foi a Escola Médica de Salerno, no sul da Itália, já no século IX ou X, a primeira instituição médica secular da Europa. Logo depois, surgiram as grandes faculdades de medicina em universidades como Montpellier, Bolonha e Pádua. O currículo era longo e rigoroso, durando de 5 a 7 anos. O ponto de virada na anatomia aconteceu em Bolonha, em 1315. Ali, um professor chamado Mondino de Liuzzi realizou a primeira dissecação pública documentada para os seus alunos. Ele literalmente abriu o corpo humano para o estudo. A partir dessa experiência, ele escreveu o Anatomia Mondini, em 1316, que se tornou o manual de anatomia padrão por mais de 200 anos. Isso era uma revolução. Essa formalização da educação corria em paralelo com a organização do cuidado. Os hospitais medievais eram, antes de tudo, instituições de caridade, quase sempre geridas por ordens religiosas. O Hotel Dieu de Daris, fundado em 651, é um dos exemplos mais antigos. Eles cuidavam não só dos doentes, mas de pobres, peregrinos e órfãos. A Inglaterra, por exemplo, tinha cerca de 750 hospitais em 1300. A maioria era pequena, com 10 a 20 leitos, mas cumpria uma função social vital. Mas foi a peste negra que forçou a maior inovação em saúde pública, o isolamento. Veneza, em 1423, criou os lazaretos, ilhas onde os doentes ficavam isolados para não contaminar a cidade. Foi o nascimento da quarentena. É impressionante, né? Pensar em quarentena no século XV. Se você quer ver mais conteúdo assim, deixa uma curtida para eu saber. E comenta aí, você conhecia a origem da quarentena ou isso foi novo para você?
Para mais histórias que você não aprendeu na escola, inscreva-se no canal. Essa capacidade de inovar não surgiu do nada. Ela foi alimentada por conhecimento que vinha de fora da Europa. O Império Bizantino preservou muitos textos clássicos com figuras como o Paulo de Egina, compilando conhecimento cirúrgico no século VII. Mas a grande força motriz foi o mundo islâmico. A Casa da Sabedoria em Bagdá, no século IX, era um centro de tradução e estudo. Médicos como Razes, no século X, escreveram mais de 200 livros, sendo o primeiro a descrever clinicamente a varíola e o marampo. E Avicena, com o seu cânone da medicina, criou uma obra que dominou o pensamento médico ocidental por mais de 600 anos. Eles não só traduziram, eles inovaram, desenvolvendo o álcool como antisséptico e criando hospitais com áreas especializadas. E esses médicos tinham um arsenal de remédios à disposição. A farmacologia medieval era complexa, baseada em ervas, minerais e compostos animais. Os boticários seguiam manuais clássicos como o De Materia Médica de Dioscórides, do século I. Remédios que usamos até hoje em formas derivadas já eram conhecidos. Ópio trarador, beladona como sedativo e digital para problemas cardíacos. A influência islâmica foi novamente crucial, introduzindo substâncias como cânfora, ruibarbo e sena. A compilação de receitas mais famosa, o Antidotarium Nicolae do século XII, se tornou o padrão para qualquer boticário que se prezasse. Era um sistema sofisticado, com base em séculos de observação. Mas quem preparava e aplicava a maioria desses remédios no dia a dia? Frequentemente, as mulheres. Elas eram as principais cuidadoras nos lares e as parteiras eram profissionais essenciais e respeitadas. Algumas alcançaram grande destaque, como Trótula de Salerno, nos séculos XI e XII, a quem são atribuídos tratados sobre ginecologia que se tornaram referência. Ela escreveu sobre o ciclo menstrual, parto e cuidados com o bebê com uma profundidade impressionante para a época. Porém, com a formalização universitária da medicina, um campo dominado por homens e pela Igreja, o acesso das mulheres à educação formal foi drasticamente limitado. No final da Idade Média, a perseguição a curandeiras, rotuladas como bruxas, marginalizou ainda mais esse conhecimento prático feminino. Essa tensão entre o conhecimento formal e a prática popular acontecia num cenário de desafios sanitários imensos. A saúde pública nas cidades medievais era precária. Lixo e esgoto nas ruas eram comuns. Ainda assim, a partir do século XIII, cidades como Londres e Paris começaram a criar regulamentações para a limpeza de ruas e mercados. Mas foi a peste negra, que matou entre 75 e 200 milhões de pessoas na Eurásia, que forçou uma mudança de mentalidade. A resposta mais eficaz veio das cidades italianas. Veneza e Ragusa foram pioneiras na quarentena, obrigando navios a esperar 40 dias, 40 giorni, antes de desembarcar. Era uma tentativa desesperada, mas baseada na observação de que o isolamento funcionava. Sem saber da existência de germes, eles criaram uma das ferramentas mais poderosas da saúde pública moderna. Até porque, para o homem medieval, a causa da doença não era apenas física, era fundamentalmente espiritual. A doença podia ser um castigo divino, um teste de fé ou obra de demônios. A cura, portanto, também precisava ser espiritual. Orações, peregrinações a santuários e o toque de relíquias sagradas eram considerados catamentos de primeira linha. Santos específicos funcionavam como especialistas. São Roque para a peste, Santa Ágata para problemas mamários. Essa crença não era marginal, ela estava integrada à prática médica. A astrologia, por exemplo, era uma ferramenta de diagnóstico essencial usada para determinar o momento ideal para uma sangria ou para administrar um remédio, baseando-se na posição dos planetas. Amuletos e pedras preciosas não eram apenas adornos, eram prescrições médicas. A linha entre fé, superstição e ciência era praticamente inexistente. Para a mente medieval, a saúde do corpo e a salvação da alma eram duas faces da mesma moeda. Isso é, basicamente o reconhecimento primordial da conexão mente-corpo, onde a crença do paciente era uma variável tão importante quanto o remédio. O princípio do placebo em sua forma mais pura e poderosa. Essa visão espiritual do corpo, no entanto, criava uma barreira imensa para o entendimento da sua mecânica real. Para entender como o corpo funcionava, era preciso abri-lo. Mas a dissecação humana foi um tabu por séculos.
conhecimento anatômico vinha quase que exclusivamente dos textos de Galeno, que baseou seus estudos em macacos e porcos, não em humanos. A virada aconteceu no século XIII, quando a Universidade de Bolonha começou a permitir dissecações para o ensino. Em 1315, o professor Mondino de Liuzzi realizou uma dissecação pública, um evento que mudou a história da medicina. Era um espetáculo. Mondino lia os textos de Galeno em voz alta, enquanto um barbeiro cirurgião fazia os cortes. A partir disso, ele escreveu o Anatomia Mondini, que se tornou um manual de anatomia padrão por mais de 200 anos. O problema é que ele tentava forçar o que via no corpo humano a se encaixar nas descrições de Galeno sobre animais, perpetuando erros por gerações. Foi um avanço gigantesco, mas também um passo para o lado. É como tentar consertar o notebook usando o manual de uma máquina de escrever. A observação direta estava ali, mas a autoridade do texto antigo ainda era mais forte. E esse conhecimento anatômico limitado tinha consequências diretas e brutais na mesa de cirurgia. A cirurgia medieval era um ofício de artesãos, não de acadêmicos. Era praticada por barbeiros cirurgiões, que tinham mais experiência com lâminas do que com latim. Sem anestesia eficaz e sem a menor noção sobre germes, as operações eram um exercício de velocidade e força. Amputações, remoção de pedras na bexiga e trepanação, a perfuração do crânio, eram feitas com o paciente acordado e gritando. A mortalidade por choque e infecção era altíssima. Apesar do horror, havia lampejos de genialidade. No século XIII, Teodorico Borgognoni desafiou a crença sagrada de que o pus era um sinal de cura. Ele defendia exatamente o oposto. Uma ferida limpa, lavada com vinho, curava melhor e mais rápido. Era a invenção da antisepsia, 600 anos antes de Lister. Uma ideia revolucionária que, se tivesse sido adotada, poderia ter salvo milhões de vidas, mas foi amplamente ignorada. Borgognoni basicamente descobriu o princípio da esterilização, usando a tecnologia da época. A lógica de que um ambiente limpo previne infecções é a base de toda a cirurgia moderna. Se você achou essa informação valiosa, uma curtida ajuda outras pessoas a descobrirem. Para realizar essas intervenções, os cirurgiões contavam com um arsenal de instrumentos assustadoramente funcionais. Feitos de ferro, bronze ou aço, eles incluíam serras para amputação, fórceps para arrancar flechas e cauterizadores, barras de metal aquecidas ao rubro para estancar hemorragias. Para trepanação, usavam brocas manuais. A esterilização era desconhecida, mas o ato de aquecer os cauterizadores no fogo, ironicamente, os tornava estéreis. A grande inovação, no entanto, veio do mundo islâmico. O cirurgião Al-Zahawi, no século X, projetou e descreveu mais de 200 instrumentos cirúrgicos em sua enciclopédia. Ele inventou o fórceps obstétrico, a seringa e agulhas de sutura finíssimas. Ele não estava apenas usando ferramentas, ele estava criando soluções de engenharia para problemas médicos. Muitos de seus projetos são tão eficientes que os instrumentos modernos são apenas versões refinadas, feitas com materiais melhores. O bisturi de hoje é um descendente direto da faca cirúrgica que ele desenhou há 1000 anos. Esses instrumentos eram a linha de frente na guerra contra um exército de doenças. A lepra era tão temida que no século XIII a Europa tinha cerca de 2.000 leprosários para isolar os doentes. Varíola e sarampo eram sentença de morte para crianças. O ergotismo, uma doença causada por um fungo no centeio, provocava alucinações e uma gangrena que apodrecia os membros, conhecida como o fogo de Santo Antão. E, claro, a peste negra, que redefiniu o conceito de catástrofe. Mas para cada doença havia uma tentativa de tratamento. Extratos da flor de açafrão do prado eram usados para tratar a gota, e o princípio ativo dessa planta, a colchicina, é usado para o mesmo fim até hoje. Quando a sífilis surgiu na Europa no final do século XV, a resposta imediata foi o mercúrio. Era um tratamento terrível e tóxico, mas às vezes funcionava. Era, em essência, uma forma primitiva de quimioterapia, uma tentativa de envenenar a doença antes que o tratamento envenenasse o paciente. Mas quem tinha acesso a esses tratamentos? A medicina era um luxo.
Médicos formados em universidades atendiam apenas a nobreza e os mercadores ricos. Uma única consulta podia custar o salário de meses de um camponês que ganhava de 1 a 2 pences por dia. Para a imensa maioria, as opções eram curandeiros locais, barbeiros, cirurgiões ou o cuidado básico e gratuito dos hospitais monásticos. A peste negra, em sua devastação, mudou essa dinâmica. Ao matar metade da força de trabalho, ela tornou os sobreviventes mais valiosos. Os salários aumentaram e, pela primeira vez, mais pessoas puderam pagar por cuidados médicos. Foi uma terrível correção de mercado que, paradoxalmente, começou a democratizar o acesso à saúde. Foi a urgência da morte que forçou o homem medieval a quebrar dogmas. Não por amor à ciência, mas por pura sobrevivência. Eles experimentavam, observavam e, por vezes, acertavam. Criaram soluções que ecoam até hoje. Um progresso doloroso, mas inegável. A humanidade só se move de verdade quando a corda aperta. Precisamos de pragas ou guerras para enxergar além do que nos foi ensinado. É desconfortável, mas o evoluir do conhecimento é mais filha do caos do que da tranquila curiosidade. E aqui estamos nós, séculos depois. Lutamos contra a desinformação e inércia. Sangrias viraram dietas milagrosas, em evidência. Amuletos, curas da internet. Hoje, a ignorância é uma escolha muito mais consciente. A serra da amputação virou a serra da fake news. Pense, se 1000 anos de erros e acertos nos trouxeram até aqui, o que construímos hoje? Nossos futuros historiadores rirão das nossas crenças médicas atuais? Me diz nos comentários, se valoriza um conhecimento menos medieval, inscreva-se, porque a peste muda de nome. O veneno evolui e as crenças se adaptam, mas a ignorância, essa sim, teima em permanecer uma doença incurável. É transmitida de geração em geração, independente do avanço da ciência. O ciclo continua.